Receita Federal vai ter que explicar para a CPI das pirâmides financeiras como fica a questão da iene da Binance. Quer saber mais sobre isso? Vem comigo até o fim que nós vamos falar sobre o requerimento 55 da CPI das pirâmides financeiras. Bom dia, boa tarde, boa noite, Bitcoins do Brasil e do mundo que me acompanham aqui no Declarando Bitcoin. Gente, antes de mais nada, fica comigo até o fim, porque esse vídeo pode ser para você. E olha, esse aqui tá muito bom e eu acho bom tu ficar até o fim. Te inscreve aqui no canal, compartilha esse vídeo com gato, cachorro, papagaio, com a mãe, com o pai, com todo mundo que opera, investe, guarda com você sob qualquer título, ok? Já aproveita, toca a sineta aqui, dá o legal para nós, deixa um comentáriozinho para nós aqui nesse vídeo e nos segue em todas as redes sociais. Inclusive, eu estou agora lá na nova, lá, né? Como é que é o nome? Threads, é isso? Estou lá no Threads também. Nos segue lá também. E aí, gente, vamos falar sobre o requerimento 55 da Comissão Parlamentar de Inquérito das Pirâmides Financeiras. O que é o requerimento 55? Gente, revirando lá os documentos na Câmara, tem um requerimento, que é o requerimento número 55, que requer informações da Receita Federal do Brasil sobre os impostos recolhidos pelas prestadoras de serviços de ativos virtuais, as exchanges, né, gente? Quais são as exchanges e qual é o período? O período é o período de 2019 a 2022, ok? O que esse requerimento traz? Uma solicitação de faturamento e quer saber sobre as obrigações previstas na IN 1888, ok? Vamos ler, presta atenção. Requeiro a Vossa Excelência, com fundamento no artigo 58, parágrafo 3º da Constituição Federal, combinado com os artigos 35, 36 e 37 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, informações da Receita Federal do Brasil sobre o montante de impostos recolhidos entre os anos de 2019 e 2022 das empresas listadas a seguir. Da mesma forma, requeiro informações à Receita Federal do Brasil sobre o cumprimento da Instrução Normativa número 1888 de 2019, primeira normativa sobre criptoativos no Brasil, pelas mesmas empresas. São elas a seguir listadas, ok? Inclusive pedindo se as mesmas fazem ou não os reportes obrigatórios sobre as movimentações financeiras dos seus clientes, ok? Gente, isso é muito importante. São elas as empresas: Mercado Bitcoin, Foxbit, Bitpreço, Nox, Digita, Binance, FTX Brasil, Coinbase, Novadax, Mint, Bitso. Alguém mais aqui percebeu o que isso significa? Gente, é muito importante a gente falar sobre esse assunto, tá? Inclusive, o deputado traz como base uma matéria divulgada lá no site do Cointelegraph, que é um estudo realizado pela LCA Consultoria, que sugere que as exchanges de criptomoedas estabelecidas no Brasil, sejam elas de matriz nacional ou estrangeira, podem estar em desvantagem quando o assunto é pagamento de impostos no Brasil. Isso porque as empresas com operações formalizadas no país pagam impostos sobre os seus faturamentos, certo? A gente sabe que quem funciona aqui paga imposto aqui. O que não acontece com relação a algumas exchanges estrangeiras sem inscrição em território nacional, mas que possuem investidores brasileiros em suas plataformas. Importante verificarmos junto à Receita Federal do Brasil, com a atuação em âmbito nacional das exchanges acima listadas. Além disso, reputo fundamental verificarmos se há interseções entre as pirâmides financeiras
e uma possível sonegação de impostos. A primeira normativa sobre criptoativos no Brasil foi expedida pela Receita Federal do Brasil em 2019, que é a IN 1888, né, gente? A gente tá careca de conhecer a IN 1888, a gente sabe que somos obrigados a entregar a IN 1888 sempre que movimentarmos, transacionarmos acima de 30k mês, quando fora de uma exchange nacional. Que é o caso aqui que a gente está falando da maior parte dos usuários que transacionam na Binance. Será que todos os usuários que estão na Binance reportam a IN 1888? Isso sempre foi uma celeuma. A gente sabe disso e sempre existiu a celeuma sim. Se a Binance está reportando, não está reportando, se ela é obrigada, se ela não é obrigada. Gente, a grosso modo, ela não é obrigada, certo? O que esse requerimento faz? Esse requerimento, muito provavelmente, eu não sei, tá? Mas muito provavelmente a Binance vai responder, olha, eu sou uma empresa estrangeira, portanto eu não estou obrigado, ok? Mas aí entram as outras questões e talvez aí nesse andar da carruagem na CPI isso aconteça, que é a Binance, ela tem escritório no Brasil, a gente sabe que ela tem escritório no Brasil. Ela não só a gente sabe, como isso foi inclusive divulgado aí pela própria Binance, por assessoria de imprensa, a abertura depois, posteriormente, de outros 2 escritórios. Então, ela já tinha aqui a BFintech, abriu mais os 2 escritórios, ela tem aí uma quantidade de CNPJs registrados aqui como empresa estrangeira, né? Mas a gente sabe de fato, inclusive o CZ mesmo já falou isso, tá careca de falar isso, que a Binance tem uma estrutura monstra no Brasil, de funcionários, de estrutura, enfim. Cabe, portanto, agora a Binance explicar, né, e a CPI entender se a Binance de fato não deveria entregar a IN 1888. Gente, a gente sabe que ela não faz o reporte baseado nisso de ela ser uma empresa estrangeira. Mas, de alguma forma, agora a Receita Federal é quem vai ter que explicar isso. Se em algum momento ela deixou isso passar ou não deixou passar, se definitivamente está afastada a possibilidade de existir essa obrigatoriedade, ou se não, né, se juridicamente pode ter aí o entendimento de que ela estaria obrigada a esse cumprimento, uma vez que ela tem as operações aqui em território nacional. Vale frisar aqui que, inclusive, não vai mais ter a possibilidade da Binance funcionar sem registro no país a partir aí dos 6 meses após o decreto, né, que regulamentou aí o projeto de lei, que é o marco legal aí dos criptoativos, né? Então, gente, eu acho, assim, eu venho falando sobre isso desde 2019 com relação à IN 1888. Eu venho falando e a gente já teve N casos onde acontece de as pessoas terem que efetivamente trazer à baila os extratos aí na Binance. Inclusive, a gente já teve N casos, inclusive, de pirâmides financeiras, né? Supostas pirâmides financeiras que em processo investigativo a Binance teve que colaborar aí com extratos, documentação e etc. Tivemos aí uma sorte de coisas acontecendo já em torno da Binance, o que fez com que a Binance solicitasse aí KYC, etc, etc. Então, gente, eu acho sim que quem não se preparou ainda tá mais do que na hora de se preparar. Contem como certa a informação da Binance. Seja nesse momento pressionado pela comissão, certo? Seja no fim do ano pressionada pelo Bacen. Então, eu não enxergo um cenário onde a Binance não seja pressionada a entregar as informações, ok? Se tu compartilha ou não desse sentimento, eu não tenho o que fazer, mas fato é que isso vai acontecer. Ou ela será obrigada, ou por um ou por outro, em algum momento, a fornecer isso, ok? Esse assunto IN 1888 na Binance é muito relevante porque a gente sabe que isso afeta diretamente o contribuinte. Principalmente vamos inclusive pensar nisso, que aqui no próprio requerimento se fala na questão aqui sonegação de impostos. Certo? Então vamos colocar
a mão, né, na consciência, ver qual é o risco que tá levando pro travesseiro e se tu estás preparado para que aconteça alguma coisa no sentido contrário, ok? Gente, nos segue em todos os demais canais. Qualquer dúvida, deixa aqui com a gente ou nos acompanha lá no Saque da Lua. Nos segue em todos os lugares e te inscreve lá no blog, que em breve teremos novidades, ok? Um beijo grande!